Às vezes, a mente parece um lugar impossível de habitar. Você tenta descansar, mas ela não descansa. Tenta se acalmar, mas ela acelera. Tenta dormir, mas ela repete imagens, preocupações, memórias e medos, como se estivesse tentando te avisar de algo que você não consegue compreender. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo uma forma silenciosa de ansiedade. Aquela que destrói sua paz em silêncio, sem fazer barulho, sem gritar, mas consumindo você por dentro. Eu quero falar com você sobre essa mente que nunca desliga. Essa mente que te cansa sem motivo aparente. Essa mente que te acorda no meio da noite. Essa mente que cria cenários antes que você viva. Essa mente que carrega problemas que ainda nem existem. Essa mente que te aprisiona no "e se?". Porque se você está aqui, há uma chance enorme de estar lutando contra esse turbilhão silencioso que ninguém vê, mas que te acompanha o tempo inteiro. E antes de seguirmos, quero te pedir algo com um propósito, não como um gesto automático. Inscreva-se neste canal se você deseja aprender a acalmar sua mente e reconstruir sua paz emocional diariamente, para que você não tenha que enfrentar esse caos interno sozinho. Cada capítulo que vamos construir aqui será um passo para libertar essa mente que te aprisiona. Agora quero te fazer uma pergunta profunda. Quantas vezes você já tentou descansar, mas voltou mais cansado? Essa é a marca da ansiedade silenciosa. Ela rouba energia, mesmo nos momentos de pausa. E vou te revelar algo que talvez nunca ninguém tenha explicado com essa clareza. A mente acelerada não nasce do excesso de tarefas, mas do excesso de vigilância emocional. Sim, vigilância. Sua mente está vigiando tudo o tempo inteiro. Possibilidades, riscos, memórias, ameaças, rejeições, expectativas. É como um guarda emocional que nunca é dispensado do trabalho. E quanto mais vigilante a mente fica, mais ela perde a capacidade de relaxar. E quero te perguntar algo que abre a primeira porta deste capítulo. Você realmente acredita que sua mente está acelerada porque você pensa demais ou porque está tentando se proteger de coisas que você ainda não teve coragem de encarar? Essa pergunta é o primeiro alicerce para compreendermos juntos o que realmente está acontecendo dentro de você. Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar. Por que sua mente não desliga? O que ela está tentando te avisar? Como identificar a ansiedade invisível? E como começar a silenciá-la sem força, sem briga e sem culpa? E quero que saiba algo desde agora. Sua mente não é sua inimiga. Ela está exausta. E quando você compreender isso, algo dentro de você começará a mudar de verdade. Quero que você compreenda algo essencial. A mente que nunca desliga não está tentando te punir. Ela está tentando te proteger. A ansiedade silenciosa é uma forma de hiperatenção emocional. Sua mente acredita que se relaxar, algo ruim pode acontecer. Por isso ela se mantém em alerta constante, mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando o dia já acabou, mesmo quando tudo o que você precisa é de paz. Quero te fazer uma pergunta que pode iluminar muita coisa dentro de você. Quantas vezes, mesmo sem perceber, você se pegou imaginando problemas que não existem, criando conversas que nunca acontecerão, prevendo rejeições que ninguém expressou? Esse é um dos primeiros sinais da mente acelerada. Ela cria cenários para tentar te preparar para tudo, mas, paradoxalmente, ao tentar te proteger, ela te exaure. E existe algo ainda mais profundo. A mente que não desliga é uma mente que não confia em si mesma. Ela não confia que você dará conta. Não confia que você saberá lidar. Não confia que você estará presente emocionalmente quando os desafios surgirem. Por isso, ela tenta antecipar tudo.
Agora quero te guiar a uma reflexão sincera. Se você pensar nas pessoas ao seu redor, em quantos momentos da sua infância emocional você precisou estar alerta para sobreviver a ambientes imprevisíveis? Porque a mente que nunca desliga costuma nascer em ambientes onde você não podia relaxar. Não podia ser criança, não podia ser vulnerável, não podia errar, não podia respirar sem sentir que precisava estar preparado para algo. E essa vigilância emocional, criada lá atrás, persiste até hoje, mesmo que o perigo já não exista. Quero te fazer outra pergunta. Quantas vezes você sentiu que, mesmo quando tudo estava bem por fora, você não conseguia sentir paz por dentro? Esse descompasso entre aparência externa e turbulência interna é um dos maiores indicadores de ansiedade silenciosa. E quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido. A mente acelerada vive tentando controlar o futuro porque carrega dores do passado que nunca foram acolhidas. Dores que você silenciou, medos que ninguém ouviu, expectativas impossíveis que você tentou cumprir, responsabilidades que você carregou cedo demais, situações que exigiram mais do que você podia oferecer. Essas experiências ensinaram sua mente a nunca baixar a guarda. E agora ela repete esse padrão automaticamente. Quero te fazer uma pergunta que abre caminho para o próximo passo da nossa jornada. Se você pudesse conversar diretamente com sua mente hoje, o que acha que ela pediria? Talvez ela pediria descanso, talvez pediria compreensão, talvez pediria menos cobrança, talvez pediria permissão para não precisar vigiar tudo o tempo inteiro. No próximo bloco, eu quero te mostrar como identificar os sinais específicos de que sua mente está em estado de hiperalerta, mesmo quando você tenta ignorar. Isso será fundamental para começarmos, juntos, o processo de silenciar essa mente que nunca descansa. Agora quero te mostrar os sinais claros de que sua mente está em estado de hiperalerta, mesmo quando você acredita que está apenas cansado ou preocupado. A ansiedade silenciosa raramente se apresenta como pânico ou crise. Ela se apresenta como sutileza, como incômodo, como tensão quase invisível, mas constante. E quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já percebeu que seu corpo estava tenso, mesmo quando nada aparentemente ruim estava acontecendo? Esse é um dos primeiros sinais. O corpo denuncia aquilo que a mente tenta esconder. O pescoço rígido, o maxilar travado, os ombros elevados, o peito apertado, o estômago desconfortável. Tudo isso são manifestações de uma mente que está tentando segurar o mundo sozinha. Outro sinal importante é a dificuldade de desligar antes de dormir. Mesmo exausto, você sente que algo dentro de você continua trabalhando, como se estivesse tentando prever tudo o que pode dar errado no dia seguinte. Talvez você se lembre de conversas, revise decisões, corrija pensamentos, analise situações que ainda nem aconteceram. E quando percebe, já se passaram minutos, às vezes horas, de diálogo interno exaustivo. Quero te perguntar algo que talvez nunca tenha formulado em palavras. Você sente que vive mais no futuro do que no presente? Se sua mente está sempre à frente, isso revela hiperalerta. A alegria do agora perde espaço para a preocupação do depois. Sua atenção se divide, sua presença se dispersa, sua energia se pulveriza. Há ainda outro sinal, muito comum, a sensação de que qualquer erro será decisivo. Como se um detalhe pudesse comprometer tudo. Como se cada passo precisasse ser calculado. Como se a vida exigisse precisão absoluta o tempo inteiro. Essa percepção não nasce da realidade. Nasce de uma mente que foi treinada para prever ameaças. E quero te perguntar outra coisa, com muita delicadeza. Você se sente culpado quando tenta descansar?
Se a resposta for sim, este é um dos sinais mais profundos da mente acelerada. O descanso parece uma ameaça, não uma necessidade. A pessoa se sente improdutiva, irresponsável, negligente. Mas essa culpa não é racional, ela é emocional. Ela nasce de um passado em que relaxar significava perigo. Outro sinal é o excesso de responsabilidade emocional. Você sente que precisa resolver tudo, segurar tudo, prever tudo, ajudar todos, mediar todas as situações. E mesmo quando não é sua responsabilidade, você se sente encarregado. Quero te perguntar agora algo que abre a porta para o próximo bloco. Quantas vezes você se pegou dizendo, eu tenho que, mesmo quando ninguém pediu? Esse eu tenho que, constante, revela uma mente que acredita que, se não controlar tudo, algo ruim pode acontecer. E por fim, há o sinal mais silencioso de todos. A mente sempre volta para o mesmo ponto de preocupação, como um ciclo que nunca se fecha. Mesmo que você tente mudar de assunto, algo puxa você de volta. Agora quero te conduzir a um ponto essencial. Por que sua mente entrou nesse estado de vigilância permanente? Porque, para silenciar uma mente que nunca desliga, primeiro precisamos compreender o que a fez acreditar que estar alerta o tempo inteiro é a única forma de te manter seguro. Quero te fazer uma pergunta íntima. Em algum momento da sua história, você teve que amadurecer cedo demais. Muitas pessoas que vivem com a mente acelerada foram obrigadas a assumir responsabilidades emocionais que não correspondiam à sua idade. Foram crianças que precisaram cuidar de adultos. Adolescentes que precisaram esconder suas dores para não preocupar ninguém. Adultos jovens que aprenderam a sobreviver sem apoio algum. Quando alguém carrega o mundo antes da hora, a mente aprende que não pode relaxar. Ela aprende que, se descansar, algo desmorona. Ela aprende que, se baixar a guarda, alguém sofre. Ela aprende que, se não controlar tudo, tudo foge do controle. E essa dinâmica emocional, mesmo depois de adulta, segue ativa. Mesmo quando não existe mais nada que precise ser carregado daquela forma. Agora quero te fazer outra pergunta. Quantas vezes na sua vida você teve que interpretar ambientes imprevisíveis? Ambientes em que você não sabia qual seria a reação de quem estava ao seu redor. Ambientes em que o clima mudava de uma hora para outra. Ambientes em que qualquer palavra podia gerar um conflito. Ambientes em que você precisava estar atento aos sinais invisíveis para evitar dor, rejeição ou humilhação. É nesses ambientes que nasce a mente que nunca desliga. É nesses ambientes que nasce a hiperatenção. É ali que sua mente aprende a ler tudo com detalhes, como uma forma de se proteger. E essa habilidade, que nasceu como defesa, se tornou sua prisão. Mas quero te mostrar algo ainda mais profundo. A mente acelerada não nasceu do excesso de pensamento, nasceu do excesso de medo. Medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo de repetir traumas, medo de decepcionar, medo de perder algo ou alguém, medo de não ser amado. E quando o medo não é acolhido, ele se transforma em vigilância, uma vigilância que nunca descansa. Agora quero te perguntar algo que talvez você nunca tenha encarado assim. Se sua mente pudesse falar, o que ela diria que está tentando impedir que você sinta novamente? Porque toda ansiedade silenciosa está ligada a uma dor que não recebeu nome. Uma dor que ficou presa na memória emocional. Uma dor que sua mente tenta impedir que você reviva, mesmo que isso custe sua paz. E é aqui que começa o processo de cura. Quando você percebe que sua mente não está contra você, ela está com medo. E uma mente com medo não precisa de cobrança, ela precisa de acolhimento. Agora quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido.
Uma mente com medo não pensa, ela reage. E quando ela reage, cria uma enxurrada de pensamentos acelerados, cenários negativos e diálogos internos intermináveis. Ela não está analisando, ela está tentando sobreviver. Quero te fazer uma pergunta profunda. Quantas vezes você se pegou revivendo mentalmente conversas antigas, imaginando discussões futuras ou tentando antecipar reações de outras pessoas? Isso não é pensamento lógico, é pensamento defensivo. É a mente tentando controlar aquilo que ela teme sentir de novo. Ela revisa o passado para tentar encontrar segurança. Ela antecipa o futuro para tentar prever ameaças. Ela cria diálogos internos porque acredita que, se te preparar emocionalmente, você vai sofrer menos. Mas tudo isso gera um custo enorme. Você vive cansado sem saber por quê. Agora quero te fazer outra pergunta íntima. Quantas vezes você sentiu que sua mente fala mais do que você aguenta ouvir? Essa sensação de excesso, de acúmulo mental, de ruído interno constante, não é normal. Mas é muito comum em quem desenvolveu vigilância emocional desde cedo. A mente acelerada funciona como um alarme sensível demais. Qualquer estímulo, qualquer possibilidade, qualquer detalhe desperta uma série de pensamentos que você não pediu. E isso acontece porque sua mente não consegue diferenciar o que é importante do que é apenas um eco emocional. E quero te revelar algo crucial. A mente que não se sente segura cria problemas imaginários para se preparar para problemas reais. Ela imagina rejeição onde não existe. Ela imagina falha onde há possibilidade. Ela imagina críticas onde há silêncio. Ela imagina perdas onde há estabilidade. Tudo isso porque a mente acredita que estar preparada é a única forma de não sofrer. Mas essa preparação constante te rouba do presente e alimenta um ciclo de ansiedade que nunca se encerra. Agora quero te fazer uma pergunta que abre as portas do próximo passo. Se você pudesse escolher, preferiria uma mente que tenta controlar tudo ou uma mente capaz de confiar no processo? Essa é a grande encruzilhada emocional. Porque a mente acelerada não quer controlar por vontade, quer controlar por medo. E para começar a silenciá-la, não basta dizer, pare de pensar assim. É preciso ensinar a mente a confiar novamente, confiar em quem você se tornou, confiar na sua capacidade de lidar com o que vier, confiar que a dor antiga não define seu presente, confiar que você não está mais naquele ambiente imprevisível, confiar que você está aqui, adulto, consciente, pronto para cuidar de si. Agora quero te conduzir ao ponto central desta jornada. Reconstruir a confiança interna que sua mente perdeu lá atrás. Porque uma mente que não confia vive em alerta, vive interpretando, vive antecipando, vive temendo e principalmente vive exausta. Quero te fazer uma pergunta profunda. Em que momento da sua vida você perdeu a confiança de que poderia relaxar? Talvez tenha sido em um ambiente onde emoções eram instáveis. Talvez num lar onde você precisou observar tudo para evitar conflitos. Talvez em relacionamentos onde você nunca sabia qual seria a reação da outra pessoa. Talvez na escola, onde qualquer erro virava humilhação. Talvez na infância, onde você precisava ser forte para sobreviver. Mas quero que entenda algo libertador. Você não perdeu a capacidade de confiar. Você perdeu o contexto onde confiar parecia possível. E agora você está reconstruindo esse contexto. Hoje, você é adulto. Hoje, você tem clareza. Hoje, você tem consciência emocional. Hoje, você pode ser o porto seguro que nunca teve. Agora, quero te fazer outra pergunta íntima. Você costuma confiar mais nos seus medos do que nas suas capacidades? Esse é um traço da mente que nunca desliga. Ela confia cegamente nas ameaças, mas duvida das possibilidades. Confia nas dificuldades, mas questiona seus talentos.
Confia no sofrimento, mas desconfia do descanso. Confia no caos, mas teme a paz, porque não aprendeu a habitá-la. E quero te mostrar algo profundamente verdadeiro. A mente que teme a tranquilidade é a mesma que um dia aprendeu a sobreviver no caos. Ela não sabe o que fazer quando tudo está bem. E por isso, cria problemas invisíveis para garantir que você se mantenha atento. Mas existe um caminho para ensinar a mente a confiar novamente. Presença emocional. Quando você se coloca como adulto, consciente, acolhedor, sua mente entende que não precisa mais prever tudo. E é aqui que entra o primeiro passo da reconstrução. Validar seus sentimentos sem julgá-los. Dizer internamente: eu estou sentindo isso. Isso faz sentido para minha história. Eu posso acolher essa sensação. Eu não preciso fugir dela. Esse acolhimento acalma a mente, porque ela percebe que você está presente. O segundo passo é não exigir respostas imediatas de si mesmo. A urgência emocional é um dos gatilhos da mente acelerada. Ela quer resolver tudo agora, quer entender tudo agora, quer controlar tudo agora. Mas a maturidade emocional cresce no tempo certo, não na pressa interna. O terceiro passo é comunicar-se consigo mesmo com gentileza, porque a mente confia em quem a trata com respeito. Ela relaxa quando você diz: eu estou aqui. Eu posso ir no meu ritmo. Eu não vou me abandonar. Eu vou aprender com isso. E quero te deixar com a pergunta que abre caminho para o próximo bloco. Se você começasse a se tratar como alguém digno de confiança, como sua mente reagiria? No próximo bloco, eu quero te mostrar como ensinar sua mente a diminuir a velocidade, para que você recupere a calma que ela sempre tentou proteger, mas nunca conseguiu encontrar. Agora, quero te mostrar algo essencial para silenciar a mente que nunca desliga. A mente só desacelera quando percebe que está em segurança emocional. Ela não precisa de ordens, nem de força, nem de controle. Ela precisa sentir-se protegida. E proteção, para a mente, não é ausência de problemas. É presença emocional. Quero te fazer uma pergunta sincera. Você costuma estar presente consigo mesmo? Ou apenas tentando resolver tudo mentalmente? Existe uma diferença profunda entre pensar sobre o que sente e realmente sentir o que está vivendo. A mente acelerada tenta resolver emoções com pensamentos, mas emoções não se resolvem com lógica, se resolvem com presença. Quando você está presente, sua mente entende: eu não estou sozinho. Eu posso descansar. Eu posso confiar. E gradualmente ela reduz a velocidade. Agora quero te conduzir aos sinais de que sua mente está pedindo pausa e você talvez não tenha percebido. Quando tudo irrita, não é irritação, é excesso de vigilância. Quando tudo cansa, não é preguiça, é sobrecarga emocional. Quando você não consegue desligar, não é falta de disciplina, é medo. Medo de que se você parar, algo te machuque. Medo de que se relaxar, algo dê errado. Medo de que se baixar a guarda, a dor antiga volte. E aqui está algo que preciso te dizer com profundidade. A mente que não descansa não tem medo do presente, tem medo do passado. Ela carrega memórias, interpretações, sensações de abandono, de rejeição, de instabilidade emocional. E usa tudo isso para justificar sua aceleração. Quero te perguntar algo íntimo. Se você fechar os olhos e ouvir sua mente agora, qual é o maior medo que ela revela? Não o medo superficial, o medo profundo, aquele que não tem palavras, aquele que você tenta ignorar, aquele que te acompanha silenciosamente. Esse medo é o motor da tua mente acelerada. E para começar a silenciá-la, precisamos dar a ela algo que ela nunca teve: permissão para descansar. Como se oferece isso à mente? Com atitudes simples, mas emocionalmente poderosas. Primeiro,
Não lute contra os pensamentos acelerados. Quando você luta, eles aumentam. Quando você observa, eles perdem força. Segundo, traga sua atenção para o corpo. A mente acelera no futuro. O corpo existe no presente. E o presente é o único lugar onde a mente pode descansar. Terceiro, nomeie o que sente. A mente tem medo do que não reconhece. Quando você diz, eu estou com medo, eu estou tenso, eu estou cansado, a mente entende que não precisa mais te avisar repetidamente. E quero te deixar com a pergunta que abre o próximo bloco. Se sua mente pudesse descansar por um dia inteiro, o que mudaria na sua vida? Quero agora te mostrar um ponto fundamental. A mente só encontra silêncio quando você cria um ambiente interno onde ela finalmente pode repousar. E esse ambiente não depende de circunstâncias externas. Ele nasce da forma como você se trata nos momentos de turbulência. Quero te fazer uma pergunta profunda. Quando sua mente está acelerada, você a acolhe ou a reprime? Porque a maneira como você reage ao caos interno define se a mente vai se acalmar ou se intensificar. Quando você a reprime, ela grita. Quando você a critica, ela se defende. Quando você a força, ela resiste. Mas quando você a acolhe, ela, finalmente, respira. E acolher não significa concordar com tudo o que ela diz. Significa reconhecer que ela está com medo. Sim, medo, mesmo que você não perceba. A mente acelerada não está excitada, está assustada. Agora quero te perguntar algo íntimo. Quando foi a última vez que você se permitiu simplesmente parar e sentir, sem pressa, sem julgamento, sem tentar resolver? Porque o silêncio da mente não nasce da ausência de pensamentos, nasce da presença emocional. Nasce quando você se torna o adulto emocional que sua mente sempre desejou encontrar. E para criar esse ambiente interno, quero te mostrar 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a autorresponsabilidade gentil. É assumir que você é o único que pode conduzir sua mente até o descanso. Não é sobre se culpar, é sobre se cuidar. É dizer para si mesmo, eu posso pacificar meu próprio mundo. Eu posso aprender a acalmar minha mente. Eu posso ser meu próprio porto seguro. A mente confia em quem assume responsabilidade emocional sem violência interna. O segundo pilar é limitar o tempo de preocupação. A mente acelerada acredita que precisa se preocupar o tempo inteiro para te proteger. Mas quando você delimita espaço, por exemplo, alguns minutos do dia para refletir sobre problemas reais, ela aprende que não precisa te bombardear o tempo todo. O terceiro pilar é gerar micromomentos de presença ao longo do dia. Não precisa ser meditação longa. Pode ser 1 minuto respirando profundo. Pode ser sentir o peso do próprio corpo. Pode ser observar o ambiente ao redor. Esses micromomentos treinam a mente a reduzir o ritmo. Agora, quero te conduzir para a pergunta que abre o próximo bloco. Se você tratasse sua mente como trataria uma criança assustada, como acredita que ela reagiria? Porque para acalmar uma mente acelerada, você não precisa ser firme, precisa ser presente. Agora quero te mostrar como transformar tudo isso em prática diária. Porque uma mente que nunca desliga não se acalma com teoria, e sim com hábitos emocionais consistentes. E esses hábitos não precisam ser difíceis ou longos. Precisam ser amorosos, constantes e, acima de tudo, realistas. Quero te fazer uma pergunta profunda. Você já percebeu que tenta mudar sua mente com grandes decisões, mas ela só responde a pequenas atitudes? A mente não confia em mudanças bruscas. Mudanças bruscas a assustam. Ela confia em constância, não em intensidade. Confia no passo pequeno, não no salto perfeito.
Por isso, quero te mostrar 3 práticas diárias que começam a desacelerar sua mente, mesmo nos dias mais turbulentos. A primeira prática é a pausa consciente de 10 segundos. Sim, apenas 10 segundos. Fechar os olhos, respirar e sentir o próprio corpo. Em 10 segundos, você comunica à sua mente que ela não está sozinha. E quando ela percebe sua presença, a necessidade de acelerar diminui. Quero te perguntar algo que talvez nunca tenha considerado. Quanto da sua mente acelerada nasce porque você vive no piloto automático? O piloto automático é inimigo da paz. Ele te desconecta. E toda mente desconectada acelera para tentar recuperar o controle. A segunda prática é o limite gentil da preocupação. Não tente impedir a mente de se preocupar. Isso só aumenta a ansiedade. Diga a ela internamente: eu te escuto, vamos pensar nisso em outro momento. Aos poucos, sua mente aprende que não precisa te bombardear o dia inteiro. E isso funciona porque toda mente acelerada tem medo de ser ignorada. Quando você promete que vai ouvir e cumpre, ela confia. A terceira prática é acolher sua emoção antes de tentar resolvê-la. Muitas vezes, você tenta resolver o que sente sem antes sentir. Mas a mente só descansa quando você reconhece: eu estou frustrado, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Nomear a emoção reduz pela metade a força dela. A ciência confirma isso, mas o corpo sente isso antes da ciência. Quero te conduzir agora a uma reflexão essencial. O que seria da sua mente se todos os dias ela recebesse ao menos um gesto de acolhimento vindo de você? Porque a mente não pede perfeição, pede presença. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Quando você decide cuidar da sua mente como cuidaria de alguém que ama. No próximo bloco, quero te mostrar como o corpo influencia diretamente a aceleração da mente e como pequenos ajustes corporais podem mudar completamente sua saúde emocional. Agora quero te mostrar algo que muitos ignoram, mas que muda completamente a forma como você lida com a mente acelerada. O corpo é a porta de entrada para silenciar pensamentos que parecem impossíveis de controlar. A ansiedade silenciosa não vive apenas na mente, ela vive no corpo. E muitas vezes, o corpo percebe a tensão muito antes que a consciência perceba. Quero te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já sentiu o corpo cansado, mesmo sem ter feito nada fisicamente exaustivo? Esse é um dos sinais mais claros de que a mente está trabalhando além do limite. Ela gasta energia emocional como se estivesse correndo uma maratona interna, e o corpo paga essa conta. Agora quero te conduzir para algo que talvez você nunca tenha notado. Quando a mente acelera, o corpo contrai. Os ombros sobem, a respiração encurta, o maxilar trava, o abdômen se aperta, o coração acelera levemente, mesmo sem motivo aparente. Essas reações não são coincidências, são consequências diretas de uma mente que sente que precisa se preparar. Quero te perguntar algo íntimo. Você presta atenção ao seu corpo durante o dia? Ou só percebe a tensão quando ela se torna insuportável? Muitas pessoas só se dão conta da ansiedade quando o corpo já está pedindo socorro. Mas você não precisa esperar chegar a esse ponto. O corpo sempre avisa antes, e ele avisa com delicadeza. E existe algo muito importante. Você não consegue acalmar a mente com a mente. Quando a mente está acelerada, ela não obedece argumentos. Ela não responde à lógica. Ela não desacelera porque você mandou. Ela desacelera quando o corpo desacelera primeiro. Por isso, quero te ensinar 3 gestos corporais simples, mas poderosos, que começam a silenciar a mente imediatamente. O primeiro gesto é expandir a respiração.
A mente acelerada respira curto porque acredita que precisa estar pronta para reagir. Quando você respira profundamente, envia um sinal ao sistema nervoso dizendo: estamos seguros. E o corpo responde antes do pensamento. O segundo gesto é soltar os ombros conscientemente. Parece simples, mas carregar os ombros tensos é carregar o mundo nas costas. Quando você solta os ombros, sua mente entende que pode soltar também. O terceiro gesto é relaxar o maxilar. Pouca gente percebe, mas o maxilar travado é um dos maiores indicadores de vigilância emocional. Quando você relaxa essa região, sua mente recebe um sinal de que o perigo acabou. Quero te perguntar algo que abre o próximo bloco. Se sua mente pudesse confiar no seu corpo para guiá-la ao descanso, como seria sua rotina emocional? Porque é assim que a cura começa, quando o corpo e a mente param de andar em direções opostas. No próximo bloco, quero te mostrar como desmontar os pensamentos acelerados antes que eles se transformem em tempestades internas, ensinando sua mente a questionar o medo em vez de obedecê-lo. Agora, quero te conduzir a um ponto fundamental. Como desarmar os pensamentos acelerados antes que eles se transformem em tempestades internas. Porque o problema não é pensar. É a velocidade com que esses pensamentos se desencadeiam, se multiplicam e se tornam interpretações emocionais distorcidas. Quero te fazer uma pergunta sincera. Quando um pensamento negativo aparece, você o observa ou imediatamente acredita nele. Muitas pessoas não percebem que a mente acelerada não traz fatos, traz interpretações. Ela não mostra realidade, mostra medo. Ela não alerta sobre o presente, ecoa dores do passado. E é por isso que desacelerar a mente exige um passo que parece simples, mas raramente é praticado. Questionar o pensamento antes de obedecê-lo. Quero te mostrar como funciona o ciclo da aceleração. 1. Surge um pensamento automático. 2. O corpo reage com leve tensão. 3. A mente interpreta a tensão como sinal de perigo. 4. Novos pensamentos surgem tentando solucionar o perigo. 5. A mente acelera para prever cenários. 6. Você se sente sobrecarregado. 7. A ansiedade aumenta. E tudo isso pode acontecer em menos de 10 segundos. Agora quero te perguntar algo íntimo. Quantas vezes você se perdeu em diálogos internos que nunca chegarão a acontecer? Isso é fruto do medo, não da lógica. A mente cria diálogos imaginários para te preparar emocionalmente, mesmo que essa preparação custe sua paz. Mas existe uma forma de interromper esse ciclo. A pergunta que quebra a aceleração. Essa pergunta é: isso é verdade? Ou é medo tentando me proteger? Essa simples frase cria um espaço entre você e o pensamento. Ela desacelera a mente porque obriga o cérebro a mudar de modo automático para modo consciente. Quando você faz essa pergunta, sua mente diminui a reatividade, reduz a velocidade, entra em análise, sai do piloto automático emocional. Agora quero te mostrar outra chave importante. O pensamento acelerado perde força quando você o coloca em palavras. Sim, falar ou escrever o que pensa reduz drasticamente o impacto emocional do pensamento. Porque a mente opera por imagens, e quando você traduz a imagem em linguagem, você a reduz à sua verdadeira dimensão. Um pensamento que parecia um monstro vira uma frase comum no papel. E a mente entende. Não era tão grande assim. Quero te perguntar algo que abre a porta para o próximo bloco. Se você se tornasse observador da sua mente e não refém dela, como sua ansiedade mudaria? Essa é a essência de silenciar a mente. Deixar de ser comandado pelos pensamentos e começar a comandar a forma como reage a eles. Agora, quero te mostrar um ponto essencial desta jornada. Não basta desacelerar a mente. Precisamos ensinar a mente a escolher a calma.
porque sem novos padrões emocionais, ela sempre voltará ao caminho conhecido, a aceleração, o alerta, o medo. Quero te fazer uma pergunta profunda. Qual é o padrão que sua mente escolhe quando você está cansado? Ela busca descanso ou aceleração? A mente, acostumada ao alerta, não sabe relaxar naturalmente. Ela aprendeu que estar em paz é perigoso. Aprendeu que calmaria precede tempestade. Aprendeu que o relaxamento expõe vulnerabilidades. E é por isso que tanta gente, quando finalmente tem tempo para descansar, sente inquietação. Agora quero te guiar por uma verdade emocional poderosa. Sua mente não se acalma automaticamente. Ela se acalma quando você a conduz. E conduzir, nesse caso, significa criar novos padrões. Padrões que ensinem a mente que a paz não é ameaça, e sim território seguro. Quero te mostrar 3 padrões que têm transformado vidas. O primeiro padrão é a pausa interpretativa. Quando um pensamento negativo surgir, não reaja. Observe. A pergunta é simples. Isso é um fato ou é uma memória tentando se proteger? Essa pergunta ativa o córtex racional e reduz a força do medo. A mente aprende que não precisa correr. Ela pode refletir. O segundo padrão é trocar reatividade por curiosidade. Quando a mente acelerar, você pode dizer internamente: o que minha mente está tentando me mostrar? Essa curiosidade desarma o pânico. Ela transforma o medo em informação. Transforma o caos em diálogo. Transforma a aceleração em introspecção. E quero te perguntar algo íntimo. Quantas vezes você foi duro consigo mesmo, quando na verdade estava apenas com medo? Porque quando você reage com dureza, a mente acelera mais. Mas quando você reage com curiosidade, ela desacelera. O terceiro padrão é ancorar a mente no presente através de microgestos de realidade. Isso significa olhar ao redor e perceber: eu estou seguro agora. Eu estou aqui, no presente. Não há ameaça diante de mim. Essas frases simples reeducam o cérebro a diferenciar passado de presente. E isso muda tudo. Agora quero te conduzir a uma pergunta que abre a transição para o próximo bloco. Aquele que nos levará ao marco das 7.000 palavras. Se você começasse a tratar sua mente com a mesma paciência que trata alguém que ama, o que mudaria na sua vida? A resposta dessa pergunta abre portas internas que você talvez nunca tenha entrado. E é exatamente essa porta que vamos atravessar no próximo bloco. Quero que você compreenda agora um ponto profundamente transformador. A mente que nunca desliga não precisa de controle, precisa de pertencimento interno. Ela precisa sentir que existe um lugar emocional dentro de você, onde ela pode descansar sem medo de ser punida, ignorada ou pressionada. Isso é o que muitos chamam de paz, mas que eu gosto de chamar de lar interno. Quero te fazer uma pergunta íntima. Você já percebeu que, quando está emocionalmente sobrecarregado, a sua mente procura alguém? Mesmo que não saiba quem? Procura compreensão, procura estabilidade, procura colo emocional, procura uma presença que a faça sentir que ela não precisa lutar tão desesperadamente. Mas quando essa presença não existe, quando você mesmo não se acolhe, a mente entra em guerra. Ela tenta compensar a falta de acolhimento com vigilância. E essa vigilância é o que te cansa. Agora quero te conduzir para uma verdade emocional profunda. Sua mente só vai desacelerar quando você parar de tratá-la como uma inimiga e começar a tratá-la como alguém que já sofreu demais. Porque, de certa forma, ela sofreu mesmo, e muito. Sua mente passou por momentos que ela precisou enfrentar sem preparo emocional. Te protegeu quando você era frágil. Te alertou quando você estava vulnerável. Te manteve de pé quando parecia difícil continuar.
e por isso ela não confia facilmente no descanso. Quero que você imagine algo comigo. Se você estivesse diante de uma criança assustada, tremendo, perdida, sem saber para onde ir, você gritaria com ela? A pressionaria? Ou se aproximaria devagar, estenderia a mão e diria: "Eu estou aqui, você não precisa correr mais"? É exatamente assim que você precisa falar com sua mente. Porque sua mente não age como um adulto. Ela age como a criança emocional que você foi um dia. E essa criança não precisa de cobrança, ela precisa de presença. Quero te fazer outra pergunta. Que mudança aconteceria no seu dia a dia se, em vez de exigir que a mente pare, você simplesmente a acolhesse? Porque o silêncio não nasce da ordem, nasce da segurança. E a segurança não nasce da força, nasce da gentileza. E aqui está o ponto mais importante antes da conclusão. A mente que nunca desliga só encontra paz quando entende que não precisa lutar para existir. No próximo e último movimento desta jornada, eu quero te conduzir a uma síntese profunda. Um fechamento emocional que não encerra a caminhada, mas abre espaço para uma nova forma de viver, pensar e sentir. Quero encerrar esta conversa olhando diretamente para você, não para a versão que você mostra ao mundo, mas para a versão silenciosa que luta para existir. A mente que nunca desliga não é um erro, não é um defeito, não é uma falha na sua estrutura emocional. Ela é, na verdade, a prova viva de que você sobreviveu a momentos que exigiram demais de você. E quero te dizer algo com extrema sinceridade. Você não precisa mais viver em estado de alerta. Você já cresceu. Você já amadureceu. Você já tem consciência suficiente para se proteger sem gerar guerra dentro de si. Hoje, ao longo dessa jornada, você deu um passo que muitos evitam por anos. Você se percebeu. E quando alguém se percebe, quando entende que a mente acelerada nasceu de medo e não de fraqueza, a transformação deixa de ser uma teoria e se torna um caminho possível. Quero te fazer uma última pergunta, talvez a mais profunda de todas. O que aconteceria com sua vida se, a partir de hoje, você parasse de lutar contra sua mente e começasse a caminhar ao lado dela? Porque a luta te divide, mas o acolhimento te integra. E a integração é a base da paz emocional. A mente que nunca desliga não quer ser silenciada à força. Ela quer ser escutada. Ela quer que você diga: "Eu estou aqui. Eu vejo você. Eu reconheço o que você sentiu. Eu não vou mais te abandonar emocionalmente." E quando você assume essa postura, algo extraordinário acontece. A mente, que por tantos anos te vigiou, finalmente percebe que pode descansar. Ela entende que você está presente, que você é alguém em quem ela pode confiar, que você se tornou um adulto emocional capaz de conduzir a própria história. E nesse momento, o ruído interno começa a diminuir. A vigilância perde força, a aceleração reduz o ritmo, e o silêncio, aquele silêncio tão esperado, começa a nascer dentro de você. Se esta conversa tocou sua alma, se você sentiu que alguém finalmente conseguiu traduzir aquilo que acontece dentro de você, quero te pedir algo com propósito. Inscreva-se neste canal se deseja continuar aprendendo a construir uma mente emocionalmente estável, consciente e madura. Aqui, capítulo após capítulo, vamos aprofundar cada aspecto da sua saúde emocional para que você possa viver aquilo que talvez nunca tenha vivido. Uma vida em que sua mente trabalha a seu favor e não contra você. Este não é o fim da conversa. É o começo da sua nova forma de existir por dentro.